Em meio a corte de verbas públicas para a educação e a ciência, pesquisadores de todo o país discutem como avançar em um cenário de recessão. Foi este um dos temas debatidos por cientistas durante a reunião da SBPC, realizada nos últimos dias na UFMG. E é a importância da ciência o tema do Dois Pontos de hoje. Fique conosco, o nosso programa começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o Nesta edição do Dois Pontos, nós vamos falar sobre ciência. E quem conversa conosco sobre o assunto é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ildeu Moreira, e o pró-reitor de pesquisa da UFMG, Ado Jório. Bem-vindos ao Dois Pontos. Para a gente começar o nosso debate, professor Ildeu, qual que é a importância da reunião da SBPC para avançar a ciência e a tecnologia no Brasil? É uma importância muito grande, porque a reunião da SBPC já faz 69 anos que a gente já faz todo ano. E ela congrega cientistas de todas as áreas brasileiras, tem uma participação muito intensa de professores de todas as áreas, de estudantes, de jovens que chegam aqui também para debater os temas da ciência brasileira. Então é um momento que a comunidade científica brasileira discute com a sociedade grandes questões, e discute entre si. Grandes questões da ciência brasileira, questões importantes para o desenvolvimento econômico, a situação política do país também, todas as demandas que nós temos na área de saúde, de educação e também muito da ciência básica brasileira. O que a ciência brasileira está produzindo, o que ela pode produzir. E o que o senhor avalia, professor Ado? Eu tive em várias palestras dessa semana maravilhosa que a gente teve aqui e a gente teve a oportunidade, não só nós professores, cientistas, mas também muitos estudantes, muitos jovens, de ouvir o relato de ministros, ex-ministros, presidente do CNPq, exatamente discutindo como que está a situação, né? Como que está o desenvolvimento do novo marco legal de ciência e tecnologia, etc. Então tem sido realmente uma semana muito proveitosa. Ao longo da SBPC aqui na UFMG, uma notícia repercutiu muito na mídia brasileira, que foi a possível criação de um partido político por cientistas. Tem alguma chance de sair da teoria e ir para a prática? Eu não sei, mas eu sei a posição da SBPC qual é. Nós somos uma entidade de sociedade civil, sem fins lucrativos e não tem qualquer caráter político partidário. Portanto, nós não apoiamos nem não apoiamos a criação de partidos políticos. Nós queremos interagir com todos eles, é essa coisa que a gente faz no Congresso Nacional, visando que o Brasil tenha uma política adequada para a ciência, tecnologia e educação. Então, nós não nos manifestamos sobre partidos políticos, sejam eles criados por qualquer setor da cidadania brasileira, sejam cientistas, professores, lavradores, empresários, trabalhadores. Então, a gente, portanto, não tem uma posição da sociedade diante disso. Nós queremos, evidentemente, que o Brasil tenha partidos políticos fortes, representativos, melhor que o quadro que nós temos aí, e que defendam as grandes questões para a cidadania brasileira, para a melhoria da economia, da sociedade, da educação, da ciência, do desenvolvimento social. Mas nós não temos nenhuma posição quanto à criação de um partido político, porque não é finalidade da SBPC se dedicar a isso. Eu imagino que eu estive conversando com alguns colegas sobre esse assunto e a preocupação é a representatividade das pessoas que entendem a importância da ciência no Congresso, no Senado. Então, nesse aspecto, a preocupação é muito válida, mas eu entendo e corroboro com a missão da nossa sociedade, né, que ela é, apesar de ter uma atuação política muito forte nessas questões, junto, assim, não efetivamente como senador ou como deputado, apesar dela ter essa atuação muito forte, ela é sempre como sociedade independente para o progresso da ciência. A gente já teve exemplos de cientistas que tiveram atuação importante no Congresso, no Senado. O professor Mário Schemer, um grande físico, foi deputado por São Paulo. Lobo Carneiro, um grande engenheiro do Rio de Janeiro, foi também importante no Congresso na década de 50, na criação da Petrobras.
Mas e certamente é muito importante que os cientistas participem da vida política, inclusive sendo candidatos e ocupando cargos importantes. Mas eu queria deixar claro que a sociedade não se envolve com isso por causa da finalidade dela, que é acima dessa discussão partidária. Agora, hoje, no cenário político, a política atual no Brasil, ela tem dado a devida atenção para a ciência e para a tecnologia, professor? Não, a gente acha que não. As políticas mais recentes, principalmente, quer dizer, a gente sempre teve no Brasil uma falta de uma política direcionada e recursos adequados para a ciência e tecnologia. Isso é uma coisa que se estende por décadas. O Brasil perdeu muitas vezes o passo, comparado com países da Europa, dos Estados Unidos, de ter um desenvolvimento científico e tecnológico, porque não tinha política adequada para isso, não tinha recursos. Capacidade nós temos. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, houve um crescimento significativo da ciência brasileira, em termos da ampliação do número de jovens formados, do número de doutores. A pós-graduação brasileira se fortaleceu muito, a ciência brasileira avançou muito em relação ao que era antes, a produção científica brasileira passou a ser mais significativa. Nós tivemos a criação de universidades públicas, institutos federais pelo país inteiro. Portanto, hoje houve um fortalecimento significativo da ciência brasileira que vinha num ritmo crescente. No entanto, a partir de 2013, principalmente, nós tivemos um decaimento substantivo de recursos e de estruturação da ciência e tecnologia. E esse é um dos pontos que aqui na reunião anual nós discutimos e nos manifestamos pela reposição, pela recomposição, pelo descontingenciamento dos recursos para a ciência e tecnologia, que fizeram uma redução drástica nos últimos anos. Para se ter uma ideia, o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que em 2010 era da ordem de 10 bilhões, esse ano está reduzido a 2,5, entre 2,5 e 3. Quer dizer, nós fomos reduzidos a praticamente 25% do que tínhamos 5, 6 anos atrás, o que certamente é um impacto extremamente negativo para a ciência brasileira. Quais são as críticas do senhor, professor? Eu gostaria de dar um exemplo para passar uma situação. Você tem uma comunidade científica que, com um certo grau de financiamento, conquista uma autoridade científica no mundo e, com isso, consegue concorrer e trazer para o Brasil uma conferência internacional de muito peso. Isso, geralmente, é construído com vários anos. Você sabe que você vai organizar no Brasil, ou seja, ter a participação de muitos estudantes da comunidade em peso, em geral com 3 anos de antecedência. Então, essas flutuações que acontecem no financiamento, elas destroem construções que levam muitos anos. Então, é realmente uma coisa muito séria para o avanço continuado da ciência. Agora, os indicadores hoje de produção científica no Brasil, o que eles dizem para a gente sobre o cenário contemporâneo da produção científica no Brasil? É satisfatório? Não, satisfatório certamente não, mas cresceu muito, e esse é um ponto importante. Estava crescendo, inclusive, muito mais que outros países da América Latina, mas menos que países tipo Coreia e outros países que tiveram um desenvolvimento muito grande, mas a gente mostra a capacidade e potencial que nós temos. E isso que o Ado mencionava, nós recebemos nos últimos anos vários congressos científicos de extraordinária importância. Recentemente, agora, dias atrás, o Congresso Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o maior congresso do mundo, tivemos aqui prêmios Nobéis. Isso aconteceu porque, e esses congressos são preparados 4, 5 anos de antecedência, aconteceu porque nós estávamos num período em que a gente estava com condições. Hoje vai ser muito mais difícil organizar um congresso desse, de extrema importância, que mostra a maturidade da ciência brasileira. No caso aí da química, mas em várias outras áreas, nós tivemos esse tipo de cooperação com o exterior internacional que reflete esse avanço da ciência brasileira. Nós tivemos recentemente um prêmio de medalha Fields em matemática, que é o equivalente a um prêmio Nobel de matemática, que atesta a solidez, o desenvolvimento e a qualidade da matemática desenvolvida no Brasil. Agora, isso evidentemente está ameaçado diante do quadro atual que nós estamos vivendo, de cortes, às vezes, além de muito grandes, às vezes são cortes lineares, que não levam em conta os grupos importantes que estão trabalhando há anos. Essa questão da continuidade na pesquisa é fundamental. Países que estão tendo desenvolvimento, e países que estão até em crise, vários países, quando estão em crise, apostam na ciência e tecnologia como um mecanismo de recuperação econômica, que gera inovação na sociedade, gera novas ideias, novos produtos. No entanto, o Brasil está adotando uma política ao contrário. No momento de crise, a gente está reduzindo ainda mais os recursos para a ciência e tecnologia. É interessante o ponto que
que o IDEU levanta, se você olha, te dar números da UFMG, que eu conheço de perto, né? Se você olha a expansão que teve na nossa produção científica de 10 anos para cá, com a expansão do REUNE e das universidades, a gente dobrou a produção científica. Aproximadamente dobrou, um pouco menos do que dobrou o número de professores. Então você vê que o quantitativo, ele é um quantitativo equilibrado. Agora, o número de patentes da UFMG multiplicou por 5. O número de transferências de tecnologia da UFMG para empresas multiplicou por 10. Então, o sistema brasileiro ele está realmente amadurecendo em direção a uma melhoria qualitativa e a maior integração da produção científica local com colocar essa ciência para a sociedade em forma de transferência de tecnologia. Agora, se a gente for comparar, em média, no Brasil, os investimentos em ciência e tecnologia, eles são da ordem de 1,5% do PIB, enquanto em países desenvolvidos é da ordem de 4%. Por que as políticas não têm esse foco na ciência no Brasil e um foco que é muito maior se comparado a outros países? Olha, esses números que você está colocando são otimistas. Se fosse isso hoje, eu ficaria satisfeito, porque hoje o número que a gente atingiu no máximo dos últimos anos, quando a gente tinha um investimento maior, em torno de 1,2%. Hoje a expectativa é que está em torno de 1% e com riscos graves de decair. Uma das razões principais disso aí é que em outros países, como Japão, Estados Unidos, Alemanha, o setor privado investe também muito em ciência e tecnologia. Às vezes o investimento público é da ordem de 0,7%, 0,8%, até 1% às vezes, mas tem mais 2% do setor privado, o que faz com que atinja 3% dessa ordem em alguns desses países. O Japão mais, 4%, a Coreia 4%. Mas, portanto, eles têm um investimento significativo do setor privado. No Brasil, desses 1%, em torno disso, 60% é investimento público. E dos investimentos privados, uma parte significativa vem de empresas estatais também. Ou seja, o Brasil tem uma distorção. Grande parte do investimento vem do setor público, o que é bom, porque o setor público tem obrigação de fazer isso, e infelizmente está decaindo nisso, mas a gente precisa de ter uma política e um movimento no meio empresarial para que a gente possa ter mais recursos aportados para a ciência e tecnologia. Essa não é uma questão que se resolve de imediato, que é uma questão histórica, mas a gente tem que ter política para superar isso. Eu acho que um dos fatores é que o meio empresarial brasileiro tem que ter mais ousadia, né? Ele tem de investir em risco, que às vezes é mais fácil para ele, e aí é uma distorção de política econômica, investir no mercado financeiro do que investir na indústria, na produção de novas ideias, de novos produtos. Então essa é claramente uma deformação que existe na política científica global do país. E é interessante que neste período recente que a gente teve, houveram vários incentivos para o setor privado para investir em ciência e tecnologia, como Lei do Bem, lei da Informática, e esses programas de isenção fiscal não deram o retorno esperado para a ciência e tecnologia, passando a impressão de que a isenção era dada, mas eles não investiam verdadeiramente em desenvolvimento científico e tecnológico. Ele está apontando esse ponto geral e eu acho que é muito importante. Agora, tem um outro fator também que a gente está fazendo uma briga muito intensa nos últimos anos, que é a questão da burocracia. A burocracia brasileira é tremenda, né? Ela nos impacta a todos como cidadãos, mas nesse meio, essa interação da universidade com o setor produtivo, com os outros setores sociais também, a burocracia emperra muito, a gente gasta um esforço imenso, a gente gasta muita energia, a gente gasta muito tempo, a gente gasta muito recurso com trâmites burocráticos que entravam isso. Então, nós fizemos um grande esforço, a SPPC, a Academia Brasileira de Ciências, as universidades, diversos setores para criar o marco legal da ciência e tecnologia, que foi aprovado pelo Congresso por unanimidade, né, que está com alguns problemas de regulamentação, pela visão estreita de técnicos, principalmente do Ministério do Planejamento, mas que pode ajudar bastante nisso aí. Mas não basta, né? A gente tem de ter uma cultura diferente, empresarial, de apostar mais na ciência e tecnologia, ter visão de longo prazo e políticas que não privilegiem apenas o sistema financeiro. Porque senão a pessoa vai preferir, com juros muito altos, a pessoa que tem recursos, às vezes vai preferir investir no mercado financeiro do que apostar na criação de uma indústria que vai produzir um produto novo, tecnológico. Agora o senhor tocou no assunto do marco legal. O marco legal, né, é o marco legal da ciência, tecnologia e inovação.
ele já tem trago alguma contribuição prática, professor? Num tempo, no sentido de que ele foi votado, mas não foi ainda regulamentado, que quando você estabelece as regras, você tem a votação da lei no Congresso Nacional. Nós conseguimos, inclusive, uma mudança constitucional. Então, tem uma emenda constitucional que foi aprovada, que cria um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que possibilita várias questões. Só para dar um exemplo de uma delas. Quando a gente trabalha com ciência e faz pesquisa nos laboratórios, etc., às vezes é muito difícil, você tem de ter flexibilidade no uso do recurso. E a tradição brasileira é que o recurso vem muito amarrado em rubricas, você só pode comprar isso, você não pode, com isso, utilizar o dinheiro para pagar uma pessoa, aquele dinheiro só pode servir para comprar um equipamento, se você paga uma pessoa, depois aquilo não pode ser usado para custeio, e a pessoa, você precisa de mudar no meio do projeto que dura, às vezes, 5, 6 anos, você tem de ter uma flexibilidade de recurso. Isso era impedido. Nessa nova legislação, isso é possibilitado. Só que aí, na regulamentação, alguns dos ministérios de governo querem voltar a restringir isso, inclusive contra o espírito da lei que foi aprovada e contra o espírito, inclusive, da Constituição brasileira. Então, nós estamos agora num momento de luta para que a regulamentação desse marco legal produza regras que possam ajudar nessa ponte com a indústria e com a universidade e com outros setores, não só com a indústria, né, também com os setores sociais, que é importante a universidade também promover aquilo que se chama de inovação social, né, que possa reverter em melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, esse esforço nós estamos fazendo, mas o marco legal em si, o uso dele não foi, a gente não dá para, digamos assim, para contabilizar ainda o impacto dele, porque ainda ele está para ser regulamentado. Para o senhor, ele traz esperanças, professor? Com certeza. Não são só esperanças, são assim, se ele for, como o professor Eudeu falou, se ele for aprovado, mantendo as coisas importantes, a modificação vai ser muito grande, porque a grande dificuldade é que você tem, a ciência ela é majoritariamente feita no setor público. O setor público, por tratar de dinheiro público, ele está sujeito a legislação que protege o dinheiro público, né? Só que protege com uma lei muito antiga que não entende o dia a dia e como que você desenvolve ciência. Então, a compra de um pesquisador, de equipamento de consumo, ou coisa, que em geral, com a evolução da ciência, você vai balizando essas coisas em relação aos seus resultados, ela é tratada da mesma forma que você trata uma licitação para comprar caneta. Então, a lógica que trata da relação, em geral, do setor público e até da sua relação também com o setor privado, quando a gente vai tratar de questões de inovação, é sempre essa de um protecionismo muito grande ao dinheiro público, mas com uma lógica que emperra o desenvolvimento da ciência. Agora, esse ponto, desculpa, posso complementar? Claro. Quer dizer, esse ponto que você menciona, quer dizer, é claro que nós temos uma preocupação grande com o recurso público, não tenha dúvida. Então tem de ser acompanhado, fiscalizado, isso tudo tranquilo, óbvio. Isso é uma coisa que, inclusive no Brasil, que é um país que esse tipo de relação com o dinheiro público tem muitos desvios, como se vê aí com frequência muito grande, nós temos a preocupação disso. Mas, se você cria uma legislação que é extremamente restritiva, ela faz duas coisas. Primeiro, ela impede que as pessoas que querem trabalhar o façam adequadamente, atrapalha muito isso aí. E também possibilita ou gera aquela ideia ou algumas, digamos assim, atitudes oportunistas que tentam violar isso. No mundo inteiro, que tem países que têm flexibilidade, que apostam na ciência e tecnologia, você tem regras muito mais flexíveis, que você confia no pesquisador. Você não começa desconfiando. Hoje a gente já entra em qualquer gestor público, já parece que você já está culpado de alguma coisa que você sequer fez. Então isso cria um espírito muito restritivo. Quer dizer, a gente acha, inclusive, que se tiver regras mais claras, regras mais abertas, mais flexíveis, vai até diminuir a incidência, com certeza, de desvio de recurso público, porque aí a regra vai estar muito mais clara, muito mais flexível e vai permitir que a gente economize muito das perdas que a burocracia gera para a ciência brasileira. Agora, falando especificamente da burocracia, professor, e na questão das patentes, os últimos dados de 2016 mostram que existem 244 mil patentes e 422 mil marcas aguardando análise de registro. Qual que é o peso disso para o avanço da ciência no Brasil?
Certamente isso é um peso grande para o avanço tecnológico, porque a gente tem de ter mecanismos que permitam uma agilização nesse processo. Isso é mais ou menos óbvio, ainda mais num mundo em que as inovações se renovam rapidamente, né? Se a gente ficar para trás, se a gente tiver um sistema ineficiente de registro dos nossos avanços para permitir a comercialização, nós vamos ficar para trás. Então isso, enquanto em outros países essas coisas são feitas às vezes com dias e no máximo semanas, aqui demora anos. Então, isso é claramente um grave erro da política brasileira, não ter um sistema mais ágil para possibilitar isso. Isso eu acho que facilita as universidades brasileiras, né, como deu o exemplo do Eduardo aqui, da questão de da universidade, a UFMG cresceu o número de patentes. Agora, é muito importante também, as universidades estão fazendo esse esforço de crescer o número de patentes, mas é fundamental que o sistema privado, né, o sistema produtivo, se aproprie disso e ele gere novas patentes também. E portanto, o marco legal seria um mecanismo de melhorar e agilizar essa participação dos dois setores aí fundamentais. Por que essa demora, professor Ado, nessa liberação das patentes e das marcas? Isso, eu diria que mais do que burocracia, isso é a falta de investimento no INPI, para poder ter pessoal e para dar conta da demanda brasileira, né? Tem um caso emblemático que, assim, é até engraçado, que não há muito tempo atrás o INPI concedeu a patente para um novo mecanismo de limpar cabeçote de videocassete. Então, assim, o videocassete nem existe. Porque o INPI, então, a patente ela restringe o uso daquela tecnologia por 20 anos e o INPI gastava um tempo atrás 8 anos para dar a carta patente. Então, e a expectativa era que aumentasse para 9. Ou seja, você gasta quase metade do tempo que aquela patente poderia dar retorno a uma empresa que licenciasse para poder fazer seu uso comercial, só por dificuldade de análise e por falta de pessoal no INPI. Agora, esse problema é histórico, né? Ele não é recente. Por que não é feito algo de efetivo para solucionar, professor? Vamos colocar recente e histórico em perspectiva, né? A entrada do Brasil no sistema de propriedade intelectual mundial, ele foi tardio, tá? Então, o Brasil, ele é interessante que, assim, a gente está caminhando passo a passo, fazendo... Eu diria que até muito bem feito as coisas os passos que tem que ser feito para a solidificação da nossa ciência, tecnologia e inovação, mas em geral feito com um pouco de atraso e sem o devido investimento para que as coisas tomem seu caminho correto. O senhor vê alguma solução para esse problema específico, professor? Olha, a solução, eu acho que para a ciência brasileira é a gente se mobilizar todos os setores, a gente ter uma percepção da comunidade, né, que eu acho que é crescente, é uma comunidade já grande de ciência e tecnologia no país. A gente está fazendo, e eu acho que o marco legal foi uma expressão disso, né, de vários setores se uniram, e é importante também você ter a união de vários setores, aí a comunidade científica, com a comunidade empresarial, com outros setores, com os reitores, com as universidades, geraram uma proposta que foi ao Congresso Nacional e foi aprovada. Agora, evidentemente, estamos tendo dificuldades por visão estreita de órgãos de governo. Então, esse esforço da gente, aquilo que eu dizia, a gente fez um avanço grande nos últimos anos na pós-graduação brasileira, a Universidade Brasileira, nós melhoramos muito os nossos indicadores de ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia brasileira diz que tem capacidade, existem inúmeros exemplos, né, que a gente pode citar de que a tecnologia brasileira e a ciência brasileira dizem que podem fazer. Na área da agricultura, por exemplo, agricultura tropical, Embrapa, a produção brasileira de grãos, por exemplo, um exemplo claro que tem muita ciência. A Petrobras com pré-sal, na área médica, a questão das vacinas produzidas, tudo isso a ciência brasileira tem que mostrar que é capaz. Agora, para superar isso, essas dificuldades, inclusive esses atrasos todos, a gente precisa de ter políticas de ciência e tecnologia mais articuladas e que os governos que forem eleitos, né, cumpram também, apostem que a ciência é um elemento importante, inclusive para a superação da crise que a gente está vivendo. Então, a gente entende até que no momento de crise se compreende que haja redução de recursos, todo mundo entende isso, mas não se entende, primeiro, uma redução drástica e desproporcional, e ainda mais num setor que tem o potencial de alterar a situação econômica, que é a área de ciência e tecnologia. Outros países, em circunstâncias similares, estão apostando na ciência e tecnologia, e nós estamos recuando.
Agora, professorado, como que o senhor avalia hoje o que tem sido feito pelas universidades brasileiras em relação a firmar parcerias com as empresas, com o setor privado? Como que está essa relação hoje das universidades federais, universidades públicas, com o setor privado? É importante, assim, essas coisas não são 100% separáveis, mas existem duas, vamos dizer, relações. Uma é uma relação que você pode chamar mais de prestação de serviço, né? Então essa, assim como formação de pessoal, o impacto das escolas de engenharia, das nossas universidades, no setor produtivo local e regional, de todas, né, Minas Gerais, São Paulo, aonde você pensar, o impacto é enorme. Essa relação sempre foi muito forte, ela sempre existiu, tá certo? Só que ela é uma demanda, principalmente, é uma demanda de serviço que não está muito, vamos dizer assim, não é o que a gente gostaria de uma relação de elevar o grau científico e tecnológico do nosso setor produtivo. Quando a gente vai para a transferência de tecnologia, para uma relação de desenvolvimento tecnológico conjunto mesmo, essa ainda é muito aquém do potencial instalado nas universidades e é ela nós acreditamos que vai ser muito melhorada essa relação para esse desenvolvimento mais substancial, que vai ser muito alavancado pelo novo marco legal, pelas possibilidades de relação público-privado de forma mais flexível, tá certo? O senhor concorda, professor Ideu? Concordo inteiramente. E tem um outro aspecto que eu acrescentaria, quer dizer, um papel fundamental da universidade também é gerar inovações para o sistema produtivo, ou induzi-las, ou fazer essa ponte de estimulá-las e colaborar com elas, mas também tem o lado da contribuição que a universidade já dá, e que pode ser mais efetiva também no lado das políticas sociais, de melhoria das condições de vida da população. E isso precisa que os governos, né, os gestores públicos, ao fazer suas políticas de saneamento, de meio ambiente, etc., usem a ciência e tecnologia brasileira para poder auxiliar nisso. Que às vezes a gente tem procedimentos de administradores públicos que não levam em conta que a gente já tem uma capacidade instalada no Brasil que pode ajudar muitas políticas públicas. Outros países levam muito mais em conta nas suas políticas gerais, nas diversas áreas, a ciência e tecnologia como elemento fundamental para a instalação daquelas políticas, para a efetivação delas. E no Brasil a gente ainda carece dessa visão. Então o entendimento que ciência e tecnologia... E isso se reflete quando se corta drasticamente ciência e tecnologia, não se tem a percepção que ela é importante para o sistema produtivo e nem para o sistema público, de saúde, de saneamento, as nossas cidades também são sistemas muito complexos. Hoje, para você construir cidades sustentáveis, você precisa de um aporte muito significativo de ciência e tecnologia. E isso temos um potencial muito grande nos nossos jovens, nas universidades públicas, nas instituições de pesquisa. E isso ainda está para ser realizado na sua plenitude. Quando você corta recursos disso, você desfaz grupos de pesquisa, isso é o nosso futuro que está sendo comprometido. Agora, a fusão do Ministério de Ciência com Comunicação, como que o senhor avalia? Agora já tem um ano dessa fusão. Trouxe algum benefício ou o senhor é contrário à fusão? A posição da SPPC desde o início foi contrária, né, e continua. Ontem, na Assembleia Geral, nós fizemos inclusive uma moção que é mais dirigida aos futuros governos que vierem, dizendo que nós queremos recompor o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por quê? Primeiro porque foi uma demanda desde a década de 50 da comunidade científica, década de 60 da SPPC, da Academia Brasileira de Ciências, do CNPq da época, que estruturaram uma ideia de um ministério que juntasse os diversos setores, as diversas instituições brasileiras que trabalhavam com pesquisa científica e tecnológica e pudesse dar uma orientação política mais ampla. E que isso tivesse um nível dentro de governo correspondente à importância da ciência e tecnologia. Isso, durante 20 anos, foi uma batalha da comunidade científica que não teve êxito. Mas na década de 80 foi criado o Ministério, meados da década de 80, e de lá para cá, a nossa avaliação é que teve sucesso essa política, né? Ele gerou vários desdobramentos, a ciência brasileira se fortaleceu, fez pontes com outras áreas, as instituições tiveram uma orientação maior, houve as conferências nacionais de ciência e tecnologia coordenadas pelo Ministério, ou seja, nós estávamos avançando. O ano passado houve esse processo de fusão, que nós fomos contra desde o início, se juntou com o Ministério das Comunicações, uma fusão que nos pareceu meio esdrúxula e sem significado, e de fato eu acho que ela contribuiu para uma desestruturação
do papel do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós continuamos, como SPPC e muitas outras sociedades científicas, a dizer, volta a MCTI, que é a nossa, digamos assim, a nossa palavra de ordem desde o ano passado. Essa questão não existe organização necessária, né? Existem países onde a ciência está com outros ministérios, mas você vê assim, essa união, ela foi feita com um objetivo estratégico ou com a desculpa de que tem que diminuir ministérios, diminuir gastos? Então, quando você faz dessa forma, você faz uma união casuística, sem um objetivo estratégico e que, no final das contas, até para o objetivo que foi colocado, você pode fazer críticas. Então, não trouxe efetivamente nenhuma melhoria para a ciência e tecnologia. Alguns indicadores, aliás, vários indicadores, apontam o aumento na produção científica brasileira nos últimos anos. Agora, se a gente pensar em internacionalização, na publicação da produção científica brasileira, em inglês principalmente, ela hoje é satisfatória, professor? Não, satisfatória não é, mas ela aumentou muito. Também esse aumento de publicação foi em todas as revistas, inclusive revistas internacionais indexadas, portanto o impacto da ciência brasileira relativa aos outros países do mundo cresceu muito. Cresceu substantivamente, é uma taxa muito mais elevada, por exemplo, do que outros países da América Latina. Isso é um ponto muito importante da ciência brasileira e que resultou de uma pós-graduação forte, da criação de novos grupos de pesquisa, dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, que foi um projeto importante, mais estratégico, que reúne as áreas, as competências em áreas específicas no Brasil e que agora está com dificuldades muito grandes de financiamento. Mas todo esse processo resultou num crescimento substantivo. Nós temos áreas, por exemplo, na área de agricultura, que nós temos uma produção científica significativa de agronomia em relação a outros países. A área de física subiu significativamente, a área de química, as áreas biomédicas. Portanto, a gente teve uma ascensão grande na publicação internacional. Certamente o impacto dessa publicação ainda é muito menor do que nós gostaríamos. E nós temos de fazer um esforço para qualificar mais a produção científica brasileira. Uma das estratégias é internacionalizar mais, é fazer que os pesquisadores brasileiros interajam mais com pesquisadores do exterior. Mas, certamente, ela, no momento atual, ela cresceu muito e a gente tem de se regozijar com isso, mas o risco que está acontecendo para os próximos anos é ela começar a cair. Na UFMG, professor, como que está a publicação das pesquisas em inglês? Eu acho que é importante trazer uma perspectiva um pouco maior. Assim, você pergunta, na UFMG, eu me formei aqui na UFMG, e sou físico, que foi um exemplo. A produção científica em física na UFMG, e isso vale para o Brasil todo, quando eu era estudante, era muito inferior à produção em física hoje. Isso vale para diversas áreas. Então, o crescimento que o Brasil teve em 2 gerações, a profissionalização foi tremenda, foi muito importante. É claro que, então assim, foi um crescimento em 2 gerações extremamente importantes, mas é claro que a gente ainda tem muito para melhorar, para ter publicações com maior impacto científico, aumentar o número de citações às nossas publicações, etc. Quando você olha então para os números da UFMG, a nossa produção quantitativa, eu considero que ela já até é estabilizada, tá? E em números favoráveis. Quando você vê a produção qualitativa, tem aumentado o número de trabalhos que são publicados em revistas indexadas internacionalmente. Essas revistas indexadas, elas são quantificadas por parâmetros de impacto, tem aumentado o parâmetro de impacto das revistas que a gente tem publicado, e quando eu digo tem aumentado, é relativamente até ao aumento da nossa produção. Então, a melhoria qualitativa da nossa produção, ela está sendo mais rápida do que o avanço quantitativo, que de certa forma já está estável. Agora, as parcerias das universidades brasileiras e dos centros de pesquisas com outros países, professor, o que a gente pode dizer hoje dessas parcerias?
Olha, de novo, a gente teve um movimento grande que facilitou muito ou estimulou muito essas parcerias, esse processo de pós-graduação brasileira, né, que vem desde a década de 70, mandar os nossos jovens para o exterior, depois voltarem, criaram os cursos de pós-graduação e estabeleceram ligações com as universidades do exterior, por exemplo, na área de física, de química, de biologia, matemática, etc., com as melhores instituições do mundo. Muitos dos nossos jovens que estão aqui, que criaram a pós-graduação brasileira, aí os cursos passaram a ser feitos aqui. Mas aí teve todo um programa de doutores para o exterior e depois de pós-doutores, doutorado sanduíche e professores visitantes. Houve uma melhoria bastante nesse intercâmbio com o exterior. Mas certamente a gente tem um esforço maior, precisamos de um esforço maior, porque o Brasil é um dos países do mundo que tem uma produção científica significativa, mas que tem menos trabalhos em cooperação com outros países. Então a gente tem que fazer um esforço adicional para isso. Você veja que recentemente houve um programa de internacionalização grande, o Ciências Sem Fronteiras, que partiu de uma intenção muito boa, de levar muitos dos nossos jovens para o exterior, etc., mas no nosso ponto de vista, inclusive, discutimos muito na SPPC e em outras entidades, tinha uma série de deficiências, né, porque foi feito primeiro de uma maneira muito assodada, sem uma interação maior com as universidades, para que esses jovens tivessem uma ligação maior com os grupos de pesquisa, inclusive para retornarem de uma maneira adequada, né? Foi um programa que gastou um montante de recursos bastante elevado e que gerou certamente, muitos dos jovens aproveitaram muito isso, então certamente tem resultados muito positivos em vários aspectos, mas deixou também com clareza que a gente tem de pensar melhor os nossos programas, ainda mais programas dessa ordem. Se houvesse uma discussão maior com as universidades, se fosse um programa que fosse sendo construído com mais cuidado, se fosse um programa que valorizasse mais também o estágio da pós-graduação e não só a graduação, que foi a grande massa de jovens, e também fizesse esse intercâmbio mais intenso com centros estrangeiros. Então, é o tipo do programa que teve uma intenção boa, que é um problema, claro, que o Brasil tem de internacionalizar mais, e agora a CAPES, inclusive, está discutindo um programa de internacionalização maior das universidades brasileiras, mas esse é o exemplo de um programa que teve uma intenção muito boa, mas que a política, a execução dele foi mal planejada. Então, isso poderia ter sido muito melhor, certamente, se fosse mais discutido com a comunidade científica e com as universidades. A UFMG hoje, professor, como que é a relação da UFMG com instituições internacionais? O número de acordos internacionais é enorme, tá? Mas o que tem que ser colocado em perspectiva também, que assim, certamente o desenvolvimento da ciência ele tem que ser internacionalizado, a gente tem que ter contato com o resto do mundo. Mas é interessante pensar o seguinte, você na Europa visitar países vizinhos é muito fácil, né? Você no Brasil, o Brasil é um país continental. Até a nossa América Latina espanhola, ela é mais internacionalizada do que o Brasil, porque é mais fácil um intercâmbio dentro da mesma língua do que um intercâmbio com um país de língua distinta, que é o português. Se você pensa na passagem, pega a mesma distância, Estados Unidos e Europa, Brasil e Europa, a passagem de bilhete aéreo Brasil e Europa é muito mais caro. Porque você tem menos voos diários, por causa da situação. Então, assim, a questão geográfica, econômica, tudo isso, ela, de certa forma, ela dificulta a nossa internacionalização. Então, esse esforço que a gente tem que fazer é um esforço que vamos dizer assim, tem diversos fatores que nos dificultam, mas ainda assim a gente vem lutando para manter. Com certeza. Eu queria destacar que a UFMG é um exemplo de universidade brasileira em vários aspectos, inclusive nesse, né? A universidade na qual eu me formei muitos anos atrás, e eu acho que a UFMG hoje é uma das universidades brasileiras que são de padrão, de altíssimo padrão, né? E que é uma referência para outras universidades, né? Então, essa melhoria da produção, essa internacionalização, esse intercâmbio, essa organização interna da própria universidade. Então, a UFMG mostra que a universidade brasileira pública tem muito a contribuir. Ela tem feito isso e a gente tem de espalhar isso para outras universidades brasileiras públicas também, né? Nós temos boas universidades do tipo da UFMG, mas temos muitas universidades públicas pelo país que precisam ser melhoradas, né? Mas isso depende certamente de esforço, de valorização local, né? De apoio da sociedade local e de também uma construção, porque isso também não se cria uma universidade do dia para a noite. As universidades estrangeiras que a gente fala e cita como exemplo de universidades melhores do mundo têm 800 anos, tem 400 anos, tem 300 anos. A nossa vai fazer 100 daqui a pouco.
né? A universidade, o FMG esse ano, Fez de 90. parabéns para ela, está fazendo 90 anos. Né? É uma garota, uma menina, né? Em relação a outras universidades estrangeiras, mas tem mostrado que tem capacidade, né? de fazer uma universidade de altíssima qualidade. Agora, um dos problemas na internacionalização é a questão da chamada evasão de cérebros, quando pesquisadores deixam o Brasil e vão atuar em instituições em outros países. O que motivaria essa saída de cérebros do Brasil, professor? Bom, o que motiva, vamos dizer, tem diversos fatores, né? Mas vamos dizer assim, o que a gente poderia considerar como a maior preocupação é quando o país não oferece condições para você ter emprego ou mesmo tendo emprego desenvolver uma pesquisa, né? Essa é uma situação desastrosa e trágica se você chega nesse nível, né? O professor Ideu falou muito bem que a internacionalização, o intercâmbio, ele é desejável, mas se o Brasil não oferece ao seu jovem estudante, ao seu jovem pesquisador, condições para fazer pesquisa, ele não tem outra coisa senão evadir e procurar emprego em outros locais. E isso é uma questão que nos preocupa muito, porque recentemente esse movimento, que no Brasil durante muitos anos, né, havia evasão de cérebros num certo período da história brasileira, depois houve uma melhoria das políticas de ciência e tecnologia, houve a criação de novas universidades, novos empregos, novos grupos de pesquisa, então esse processo diminuiu muito e estava no nível, digamos assim, do razoável, né? Normal que as pessoas às vezes se deslocam. Mas agora a gente está sentindo a tendência do crescimento dessa evasão. Então muitos jovens que foram já estão pensando 2 vezes que fizeram sua pós-graduação lá em voltar. Exatamente porque isso que a Ada apontava. Se você não tem a perspectiva de emprego, ou se você tem um emprego que não vai te permitir trabalhar na pesquisa que você desenvolveu durante anos e que você gosta dela, que você tem capacidade, e se você te oferece uma melhor condição no exterior, você fica lá. Então essa é uma questão preocupante, e se a gente não pensar nela, isso pode gerar o que já aconteceu em outros países, em outras épocas, o Brasil em menor escala, mas a Argentina, por exemplo, ou a Índia, né, que em alguns momentos mas depois a Índia, por exemplo, criou uma política de segurar muito mais os pesquisadores e cresceu o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Antes era muito exportadora de jovens, ainda mais nas áreas de engenharia, de física, etc., para a Europa e os Estados Unidos. Então nós estamos vivendo num momento preocupante para que a gente possa evitar esse processo que é dramático. Se a gente forma os nossos jovens aqui, nós temos talentos brasileiros, jovens que querem trabalhar aqui, que têm vontade de contribuir para o desenvolvimento da ciência brasileira, inovadores, e aí você não consegue mantê-los aqui, eles vão embora, o país está perdendo enormemente com isso. Agora, há uma discussão também na questão da diferença entre investimentos nas ciências sociais e nas ciências exatas e biológicas. Certo. Há realmente uma discrepância, professor, em relação à importância que é dada para a ciência social e para as ciências mais exatas? Eu não vejo uma diferença de importância, existe uma diferença de natureza muito grande, né? Você tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, recentemente foi como é que chama? Implantado, colocado em funcionamento num centro de nanotecnologia no estado de São Paulo, um microscópio eletrônico que custa da ordem de 5 milhões de reais. Então, em ciências sociais, você não pensa em gasto com equipamento desse nível, né? Então, existem diferenças que fazem com que o custo da ciência social seja muito diferente das que requerem, vamos dizer assim, equipamentos. Isso traz também um outro problema, que é a questão da importação. O Brasil importa muito, quase todos os bens de capital e de consumo para o desenvolvimento da ciência, e isso também encarece, né? Então, eu não diria que existe uma diferença de importância, eu diria que existe uma diferença de natureza, como que você financia essas duas pesquisas. Mas, por exemplo, no programa Ciências Sem Fronteiras, algumas áreas do conhecimento elas não foram contempladas para os estudantes fazerem o intercâmbio. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. 70% da pós-graduação brasileira forma advogados. O Brasil tem uma deficiência de engenheiros e de ciência nas áreas naturais muito grande. Quando você compara com essa divisão em Coreia, China, Japão, o número de engenheiros proporcionalmente é muito superior. Então, esse ponto específico que você levantou, agora eu entendi melhor a sua pergunta,
o Brasil, se ele quer se desenvolver industrialmente, ele precisa de dar mais apoio para essas áreas. Agora, é isso que o Ado mencionava, você vê a distorção absurda que tem no Brasil, que você tem a formação de advogados em faculdade de Direito, que supera a Europa inteira e os Estados Unidos inteiro. Quer dizer, é uma distorção clara, e os cursos, quando a gente olha os cursos de pós-graduação, os cursos de graduação, existe essa prevalência de determinados cursos, que é claro que é fundamental o país ter advogados, é claro que nós precisamos ter advogados bem formados, mas uma massa imensa de advogados, de pessoas formadas em advocacia, não permite que a gente enfrente outras questões que a sociedade precisa. Por exemplo, nas áreas de engenharia, nas áreas de saneamento básico. A gente precisa de gente formada em todas as áreas das ciências básicas. Para você ter ideia, aqui na SPPC apareceu a discussão, por exemplo, da Amazônia. Nós temos 2 cursos de pós-graduação em botânica na Amazônia, inteira, que é metade do território nacional, e é o palco mais rico de biodiversidade hoje, de água potável do mundo. E nós temos pouquíssimos cursos de formação de botânica. Certamente tem muito mais de advogado na Amazônia do que de botânica, que é essencial. Quer dizer, nada contra, certamente, outras áreas, mas isso significa que existe uma distorção no sistema brasileiro, na sociedade brasileira, que favoreceu esse tipo de profissional em detrimento de outros. Por quê? Porque a ciência e a tecnologia não foi um elemento essencial de desenvolvimento da sociedade. Então, nós precisamos de corrigir isso. Agora, você aponta, é claro que tem áreas de ciências sociais e existe uma coisa cultural também, às vezes forte no Brasil, é que tenta, às vezes, desqualificar um pouco o papel das ciências sociais, o que também, absolutamente, nós somos absolutamente contrários, né? A SPPC, em particular, tem uma relação todo o tempo, as ciências sociais estão aqui presentes todo o tempo, sociologia, antropologia, economia, todas elas, e a gente acha que todas as ciências têm um papel fundamental no desenvolvimento do país. E quando existem, às vezes, distorções em termos de recursos, etc., nós estamos colocando que isso é uma visão incorreta, porque a gente não pode também ter uma visão apenas de uma sociedade tecnicista, né? Nós queremos uma formação também humanista, né? E a uma universidade como a UFMG, que tem muitas áreas das ciências sociais, é fundamental que tenham recursos também, da mesma maneira que para as outras. Agora, a gente não pode desconhecer que tem uma distorção clara na formação de profissionais em algumas áreas no Brasil, grande maioria deles vindo, às vezes, de faculdades privadas de péssima qualidade. Agora, professor, há uma discussão também sobre a regulamentação da profissão de cientista. O senhor acha que o Brasil precisa dessa regulamentação da profissão de cientista ou não? Olha, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque eu estou aqui como presidente da SPPC e assumi ontem o cargo. E essa é uma questão, certamente, tem visões diferenciadas sobre ela. A minha visão pessoal, eu estou deixando claro, a SPPC não tem uma posição até agora sobre isso, porque eu acho que reflete, porque não achou que isso era tão importante assim para poder ter uma posição e se empenhar por isso. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que a gente tem que ver a sociedade de uma maneira mais ampla, nós temos os setores profissionais, que às vezes no Brasil também tem uma questão de corporativismo excessivo de certas áreas, o que dificulta o intercâmbio, né? Senão a gente volta a uma coisa meio corporativa da Idade Média. Isso eu acho que não faz sentido. Eu não vejo eu particularmente não vejo, e aí a sociedade até agora não se manifestou sobre isso, porque eu acho que não viu importância nisso, na regulamentação de uma profissão de cientista de uma maneira genérica, que é, inclusive, difícil dizer como caracterizar esse indivíduo, aí que passaria a ser um profissional tecnicamente restrito com essa incumbência. Bem, essa é a minha opinião. Eu lembrei de uma situação interessante que eu estive envolvido. Há um tempo, eu trabalhava no Inmetro nessa época e o Inmetro estava importando um microscópio eletrônico. E esse microscópio eletrônico ficou preso na alfândega por uma questão técnica. E ele não podia ficar muito tempo preso lá porque tinha uma bateria que só vivia o tempo necessário para o transporte. Eu sou físico, trabalho na área de nanotecnologia e para retirar o equipamento da alfândega, eu tive que pedir a uma aluna de pós-graduação que era formada em engenharia, porque só ela tinha o CREA para chegar lá e assinar. Ela não sabia nem o que era microscópio eletrônico, talvez não soubesse pouco o que era um elétron. Então, essas distorções, elas acontecem muitas vezes por causa desse corporativismo, e eu tendo a concordar com o professor Ideu que a gente regulamentar
o cientista pode cometer o erro do outro lado. Em vez de você, na era do conhecimento como a gente está hoje, na interdisciplinaridade, o mundo está mudando de forma muito rápida, você criar essas caixas de responsabilidades e possibilidades, eu acho que a tendência é isso ser deletério. Agora, para encerrar, o nosso tempo já está acabando, de forma bem objetiva, a gente está aqui numa TV universitária e dentro da UFMG. Qual o recado que os senhores deixariam para quem está agora na iniciação científica, para os que são os nossos futuros cientistas? Olha, o primeiro recado eu acho que é de fazer o que vocês gostam. O que eles gostam, eu acho que isso é fundamental. A ciência é uma área fantástica, né? Todas as áreas de ciência a gente tem um fascínio com o fazer científico, que é uma opção de vida que você faz. Então acreditem em vocês, façam. As condições hoje não estão fáceis, e a gente está discutindo isso, e é importante também que os jovens tenham consciência de que a participação política é importante para que a gente reverta situações desse tipo, né? Nós estamos fazendo um esforço para mobilizar a comunidade científica no Brasil inteiro, as entidades científicas. É importante que os que querem fazer física se juntem com a Sociedade Brasileira de Física, os de Química a mesma coisa, os de Matemática, os das áreas de Ciências Sociais, existem fóruns e debates para isso, e as pessoas acreditarem em si mesmo, né? Eu acho, e no país também, nós temos um país muito grande, eu acho que as dificuldades que nós estamos vivendo vão ser superadas. Agora, isso portanto, é uma mensagem de esperança, né, para todos vocês, não desistam, por favor, a ciência é uma coisa bonita, vão conseguir fazer, desenvolver suas capacidades. Agora, a gente tem de trabalhar em conjunto e unidos para que a gente tenha uma perspectiva diferente que nos ajude todos a mudar o quadro difícil que a ciência brasileira está passando. Qual recado o senhor deixa, professor? O meu recado é muito similar e ele aponta, eu não sei se o nosso ouvinte já teve a sensação de uma descoberta. Você entrar num problema e você descobrir uma coisa e você entender, isso é muito gostoso, é muito bom, e você ter disto a sua carreira, a sua vida profissional, é uma coisa fantástica. Então o cientista, é lógico que ele precisa de condições, mas o que move o cientista, o que nos move, o que move a juventude que entra nisso, é realmente o gosto por esse fazer ciência, que é muito mais divertido do que qualquer outra profissão, eu diria dessa forma. O Eduardo colocou muito bem a minha visão também. Eu acho que essa característica da importância da ciência, da beleza da ciência e de ser uma opção de vida. Você gosta de fazer isso, e isso caracteriza o cientista, e não percam essa chama, que ela é fundamental. Então tá o recado aí para todo mundo. Muito obrigado pela participação no programa 2 Pontos e até breve. Obrigado por você, por ter acompanhado, e participe também enviando críticas e sugestões para o nosso e-mail tvufmg@ufmg.br. Até o próximo 2 Pontos.